Boa tarde, pessoal. Oficialmente agora, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, assessora de programas sociais da Sicredi Pioneira, coordenadora regional deste programa que é tão querido por todos que estão aqui compartilhando deste momento, que é o programa A União Faz a Vida. Se por acaso vocês não estiverem me escutando bem ou tiver qualquer problema de ordem técnica, podem digitar ali no chat ou também mandar um WhatsApp para aquele WhatsApp que mandou as confirmações para vocês hoje de manhã, que a minha colega Vanessa está aqui administrando todas as questões técnicas que forem acontecendo, tá bom, gente? Sejam todos muito bem-vindos, gestores escolares, diretores, coordenadores pedagógicos, o pessoal aí da Secretaria de Educação. É uma honra poder estar com vocês aqui hoje para esse momento tão especial promovido pelo programa União Faz a Vida. A gente, todos nós, né, estamos vivendo em um momento que cooperar faz toda a diferença. Todos os dias, a nossa única certeza é justamente a incerteza. E em momentos que a angústia bate, parece que nós não podemos sentir essa angústia, porque a gente precisa ser forte, né? Mas e quem disse que precisamos e podemos ser fortes o tempo todo? Por isso, nesses momentos, é muito importante a gente ter com quem contar, né? Para, como uma das palestrantes que está aqui hoje, a Bianca, nos traz, né, na sua fala, para a gente poder ser tempestade enquanto o outro é calma, né? E quantas vezes vocês, gestores escolares, cumprem essa função no dia a dia? O programa União Faz a Vida, então, preocupado com essa realidade, promoveu esses momentos de encontro, pensando especificamente em demandas de vocês, gestores escolares. E hoje esse primeiro encontro foi com muito carinho planejado e pensado para vocês profissionais da educação infantil e planejado com duas pessoas incríveis, dois profissionais que estão se destacando com as suas falas, né, que fazem a gente muitas vezes voltar para os eixos, né? Quando a gente às vezes perde eles, e essa perda do eixo acontece muitas vezes com frequência. A Bianca, minha xará, e o Paulo Foque. E a fala deles representa a educação de forma muito amorosa. E é com essa amorosidade hoje que a gente traz esses dois profissionais incríveis, referência na educação infantil e na educação como um todo, para poder conversar com vocês. E se a educação ela se faz pelas conexões, é uma honra estar conectada com todos vocês hoje, promovendo esse bate-papo muito especial. Gente, questões técnicas, tá? Caso vocês tenham dúvidas, por favor, digitem ali no chat, no campo de perguntas e respostas, que do final desse encontro a gente vai voltar com as dúvidas de vocês, para que a Bianca e o Paulo possam então saná-las, tá? Qualquer outra consideração, vocês digitem ali no chat também, se precisarem de suporte ou apoio. Vou passar agora a palavra, então, para o Paulo e para a Bianca. Tenhamos todos um ótimo momento, uma ótima tarde de reflexões e conversas. Até mais. Oi, Biancas, no plural. Bianca do Sicredi, a Bianca Stock, a Bita. É um prazer estar aqui com vocês. Dar uma boa tarde para todas as diretoras, gestoras de escolas que estão aqui com a gente. Eu já tive o privilégio de conversar com vocês em algumas oportunidades, né? Essa não é a primeira, então a gente já se encontrou em outros momentos com outras temáticas, mas o fundo é sempre o mesmo, assim, que é pensar uma ideia de educação infantil de qualidade, ou como eu costumo falar, honesta com as crianças, amorosa, como diz o Malaguzzi, acolhedora, né? Como diz o Staccioli. Eu e a Bianca, a gente fez uma combinado de conversa. Eu vou fazer uma introdução e depois a Bianca, ela dá continuidade e vai trazendo uma outra perspectiva, né? Eu vou trazer do meu mundo da pedagogia. Pensar
como nós nos colocamos de frente a uma situação que nós desconhecemos como sociedade, né? A nossa geração desconhece. Talvez a experiência mais próxima e que muitos poucos conhecem, não muitos brasileiros, suponho, é a experiência do pós-guerra, né? Que é uma experiência que envolveu privações, que envolveu perdas, muitas perdas. Então, nós estamos numa situação bastante nova, o que com ela carrega todo um desconhecimento sobre a situação em que nós nos encontramos, né? Isso já foi falado bastante, como isso nos afetou de diferentes formas, né? Como isso aciona diferentes modos da gente existir numa situação como essa. Mas um fato, e é onde eu quero me centrar, é pensar como isso tem afetado a educação, o campo da educação, né? Acho que se nós olharmos, inclusive, para a sociedade como um todo, a educação está sendo bastante afetada, e mais do que a educação como um todo, a educação infantil, porque também nesse lugar de não saber entra uma porção de senões, de questões. Nós estamos lidando com o lugar da vida, a gente não está tomando uma decisão banal, né? Então, e acho que prestar atenção a respeito disso é um ponto importante, né? Que toda tomada de decisão num momento como esse não é uma decisão que pode estar pautada por achismos, por ideias aligeradas, banalizando ou simplificando o perigo, né? Porque a única coisa efetiva que nós dispomos nesse momento para a preservação da vida humana é o isolamento social, é a única coisa que nós temos efetiva nesse momento, que se sabe com as experiências de fora do país e com as experiências que estão acontecendo aqui, que é o que garante, o que mais garante a preservação da vida, né? O resto, a gente não tem consenso. A gente não tem ainda um consenso sobre o quão eficientes são os testes, a gente não tem consenso sobre o quanto se estreita ou se alarga o grupo de risco, porque ainda está se descobrindo os efeitos de quem toma contato com o vírus, né? Então, o que nós dispomos nesse momento é de mais certo, e que não é uma verdade absoluta, é a respeito do isolamento, né? Então, qualquer decisão aligerada de retorno, de ações para serem feitas, elas soam uma certa irresponsabilidade. E por isso que a gente tem que fazer e prestar atenção que tanto, para mim, são dois blocos, né? Esse bloco do agora. Como é que nós estamos habitando este presente para criar uma reserva emocional, criativa, afetiva, que vai ser muito importante para o agora, mas que também vai ser importante para o depois, né? Para criar essas conexões entre, por exemplo, no caso da escola, a escola que existia, essa suspensão que nós estamos vivendo agora e como a escola vai se reinventar, se reorganizar para esse retorno. Então, nós temos um bloco que é pensar esse agora, e esse agora é um agora sem a mínima ideia de até quando dura esse agora. Porque só a gente pegar os exemplos do como já foi, não, em junho volta, em julho volta, em agosto volta, setembro, quem sabe? Talvez outubro, ou talvez não volte esse ano, né? Quer dizer, tem muitas variáveis que a gente tem que pôr em jogo. Se descobrirem a vacina e conseguirem fazer uma vacinação em massa, é um cenário. Se não descobrem a vacina, é outro. Que outros tantos fatores vão entrar no jogo para a gente ir pensando e visualizando um retorno. Então, a gente não sabe quando esse retorno vai acontecer. Então, a gente tem um agora. Talvez lá no início, lá em março, a gente tivesse que dizer assim, calma, 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 sem decisões precipitadas. No meio, quando começou a se sinalizar um retorno muito rápido, ali no final início de maio, que já estava se falando de um retorno, talvez a gente tivesse que pôr na mesa
o que que implica esse retorno, para se dar conta de que a gente tem que ir com mais calma. Agora que a gente já entendeu que esse retorno tem uma complexidade, talvez a gente tenha que voltar e dizer, tá, mas e agora como que as coisas estão acontecendo? O que que a gente vai fazer? O que que a gente está fazendo, né? E aí tem um segundo bloco, então, que aí sim é pensar, a partir desse habitar este presente, um futuro. Então, eu acho que a minha fala ela vai ser um pouco atravessada por essas ideias. Algumas coisas que eu acho importante sinalizar. Já é sabido, né? Em algum momento a gente pensou que criança não é grupo de risco. Isso começa a ser questionado mais adiante, né? Ao longo dessa história toda. Então, crianças são um vetor de transmissão. O que isso já dá perguntas sobre a saúde dos adultos que vão acompanhá-las e das próprias famílias, né? Então, elas sim são um vetor de transmissão. Se sabe que o vírus não encontra proteína suficiente para se desenvolver no organismo da criança como encontra no organismo do adulto, mas também tem se percebido que o modo como se desenvolve o vírus na criança tem outros sintomas. Não se desenvolve como uma síndrome respiratória, mas como uma síndrome inflamatória. E há hoje já estudos mostrando a relação entre a síndrome de Kawasaki e o Covid-19. Então, quer dizer que a criança então não é só um vetor de transmissão, mas ela também começa a participar do ponto de vista muito estrito biológico, né, físico, também começa a participar desses cuidados, dessa atenção de que, opa, então não é tão simples assim quanto parece. Nunca foi, mas enfim, que em algum momento se tentou tornar mais simples com as crianças. Eu lembro, eu não consigo imaginar, de esquecer dessa cena, abriu uma escola aqui no interior do Rio Grande do Sul, fotografa todas as professoras de máscara na frente da escola e diz, nós estamos preparados para receber as crianças. Que sério isso, assim, né? Que responsabilidade isso, que complicado, que sintomático de um país que tem um problema em negar a ciência, em negar o conhecimento, né? Como aquilo que nós deveríamos, nós estamos falando da vida humana, das professoras, dos adultos, das crianças e das famílias, como é que isso teria que estar sempre em primeiro plano, né? Então, então a coisa não é tão simples assim. O que a ciência já tem nos mostrado, que uma experiência da China, mas sobretudo no que diz respeito às crianças, o Reino Unido tem contribuído para entender melhor como é que isso tem se desdobrado. A gente começa a perceber um outro comportamento, além das variações de comportamento do vírus, porque ele vai se transformando, ele vai se mutando, né? Tanto é que o Brasil é um dos países com mais mortes de criança registrada, né? A gente tem sempre que pensar também que entre os dados e a realidade tem seus hiatos, mas de mortes registradas, o Brasil é um dos países com o maior número. Isso é por várias razões e uma delas tem a ver com essa transformação do vírus. Digo tudo isso e eu não sou uma pessoa da medicina, da saúde, da epidemiologia. Estou falando para vocês tem a ver com diálogos e leituras que fiz ao longo desse período, mas que para mim fica muito claro que, opa, criança não é só um vetor de transmissão. Esse cenário, ele nos põe, cenário epidemiológico, ele nos põe uma perspectiva bastante alargada de preocupações. Nós temos, então, a preocupação com a criança, que para mim é sempre a preocupação primeira. Mas nós temos a preocupação do adulto que vai trabalhar com a criança, porque aí entra nas características da nossa profissão, do modo como a gente exerce o nosso trabalho. O nosso trabalho é um trabalho que envolve técnicas corporais, né? Ele envolve a relação, a proximidade, o contato. Ele não consegue se instituir no distanciamento. Então, uma das normas mais indicadas para todas as outras relações de trabalho, que é o distanciamento social, a gente não consegue dar conta no trabalho com as crianças. A Suíça acabou de lançar um estudo e mostrar que vão dar alguns argumentos de como dá para desconsiderar essa noção de distanciamento social na relação com as crianças e vão estabelecendo alguns pontos, mas são hipóteses, são ideias que estão sendo verificadas, ainda não é
consenso, porque tem uma questão de tempo que isso... Nós estamos trabalhando com a máquina funcionando, quer dizer, a gente está tendo que descobrir coisas com a história toda andando junto. Então, a Suíça já começa a sinalizar alguma coisa. Por que eu boto essa noção do distanciamento? Porque esse é um ponto importante. Pensar a possibilidade de retorno, do desenvolvimento do trabalho, ele só vai se dar quando a gente tiver uma clareza, uma certa nitidez de que esse distanciamento que se pede em todos os protocolos de relações de trabalho para um possível retorno, ele é impossível na educação infantil. E sendo impossível, é saudável e seguro que ele aconteça, então, com as crianças dentro de uma escola, num espaço coletivo, né? Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto importante para a gente considerar nessa discussão é que a nossa profissão, além de ter essas características muito peculiares, nós trabalhamos num lugar de agrupamento e com uma característica de criança que não vai conseguir fazer permanência de combinados, que, diga-se de passagem, nem nós adultos conseguimos, né? Então, assim, como é que eu vou pedir para uma criança não pôr a mão na boca? É quase inviável. No olho, né, as portas de entradas do vírus. A criança, quando está com sono, o que ela faz? Coça o olho. Ela chora, o que ela faz? Ela coça o olho. Os objetos, os brinquedos para as crianças são extensões do corpo dela que são pontes para conexão com as outras crianças. Então, um brinquedo meu e um brinquedo para a mão de uma outra criança, que por sua vez vai para a boca, é parte do trabalho, né? Então, o que a gente faz com esse tipo de situação? Como é que a gente, numa discussão que não dá para abandonar a discussão sanitária, a gente vai ter que começar a parar para pensar? Então, são pontos que a gente vai ter que começar a ir olhando e pensando. Por exemplo, o uso de máscaras para professores se indica até a segunda página, no sentido de que há também uma outra questão, que é a importância do rosto e dessa relação e desse contato, mas também se sabe que em algumas situações vai ser talvez muito importantes para a saúde de ambos nesse primeiro momento. Por exemplo, a Fiocruz se deu conta de que encontrou a presença de coronavírus nas fezes, uma troca de um berçário. Por exemplo, como é que se faz isso? Como é que se faz isso de tal modo que preserve a saúde de quem está ali, o bebê, e do adulto que está trocando? A Damares Maranhão, ela fala uma coisa muito importante, que é do ângulo da troca, né? É muito propício para o contato, para acontecer um contágio. Então, do adulto para a criança e vice-versa, né? Até na hora de pegar, levanta, pega, troca, tá trocando, pega a mochilinha, a bolsa, a fralda. Quer dizer, isso também vai sinalizando umas outras necessidades, como necessidades fundamentais de higiene, de hábitos, de construção de hábitos de higiene, que, aliás, eram importantes antes da pandemia, mas que agora também são mais importantes. Vocês sabem que uma um ponto, né, uma observação, uma compreensão que está se construindo é que a maior parte dos contaminados são homens. E uma das relações disso é que o homem tem menos hábito de lavar as mãos, né? E, por exemplo, eu que sou homem, vou ao banheiro masculino, eu vejo muito companheiro, né, fazendo xixi e usando qualquer outra coisa e saindo de lá sem lavar a mão. Enquanto que a mulher é educada para ser mais higiênica, me parece, que ela é mais educada para... Então, vejam que isso incidiu, essa experiência da pandemia, do coronavírus, incidiu em questões anteriores à própria pandemia, né? Muito alargadas. Então, tem questões como essa da ordem de que tipo de EPI se utiliza. Para as crianças, por exemplo, máscara não é nada recomendado, porque as crianças de até 2 anos não têm ímpeto de tirar em caso de sufocamento. E você sabe, porque a gente está usando, o quanto sufocante é. Uma criança não sabe se, não tem o ímpeto de autorregulação. E para as maiores de 2 anos, se tem dúvida da validade da máscara por conta de que, como ela usa, vai tirar, vai enfiar, vai sentir coceira e vai coçar, acaba que vira sendo um repositório de outras bactérias e vírus muito mais do que protetor. Então, máscara com criança, uma coisa é eu com meu filho ir até o mercado.
a outra coisa é um grupo de crianças numa escola. São coisas distintas. Então, vejam que o que eu quero mostrar para vocês é que tem uma porção de questões a ser discutidas. Quando a gente começa a imaginar essas possibilidades de retorno. O que alguns países, fazendo o processo inverso, né? Falando do retorno para voltar para o presente e mostrar a importância de a gente habitá-lo. O que alguns países têm feito? Os países têm feito a importância de reduzir agrupamentos, né? Menos a proporção adulto e criança, diminuir as jornadas das crianças, de não ficarem tanto tempo nas instituições, até porque essas jornadas ampliadas implicam situações que são situações bastante dramáticas, como, por exemplo, para as questões de cuidado físico e sanitário, que é o sono, né? A gente sabe que os horários de sono, por exemplo, um colchãozinho fica do lado do outro, não é uma boa situação, não é uma boa imagem para a gente imaginar nesse momento. Mesmo, por exemplo, a manipulação de alimentos, que escolas têm condições de pensar isso, aquela quantidade de alimentos chegando, né? Mas ao mesmo tempo a gente entra num outro ponto, que é o que é mais protetivo. Na nossa realidade brasileira, muitas crianças têm as suas principais refeições na escola. E aí, a gente nega isso e finge que não existe? Porque isso é um tema da assistência social, não é nosso da educação? Não, a gente não faz isso. Né? A gente tem que estar bem atento, aliás, a isso. Eu já venho falando disso há um tempão. É uma questão nossa de proteção das crianças. É uma questão nossa, talvez, para começar a imaginar que talvez o retorno comece por crianças mais vulneráveis, porque não é tão protetivo estar em casa. Né? Talvez isso vai demandar a gente criar programas alternativos de atendimento às crianças, de apoio e de uma extensão mais alargada de apoio ao atendimento das crianças, como outros países têm feito, inclusive. Né? Está desdobrando uma porção de perguntas. Nenhuma das questões que levanta-se na pandemia se responde com respostas simplistas e aligeradas, binárias. Né? É sempre uma trama muito mais complexa. Ao mesmo tempo que eu vou falar sempre muita atenção ao pensar o retorno, eu, do lado, vou dizer, mas tem crianças que estão em situações menos protetivas em casa. E isso não anula o que eu acabei de dizer. Eu estou dizendo que nós temos duas questões. Nós temos a questão de pensar muito bem como é que vai se dar o retorno, mas pensar que tem situações menos protetivas das crianças estando em casa. A gente sabe que 80% dos abusos infantis acontecem dentro do ambiente familiar. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, de abril para cá, aumentou mais 70% a violência à mulher. E por direto ou indireto isso chega à criança. Não é simples responder dizendo, não, fecha a escola, a gente se vê ano que vem, PT saudações. Não, não é assim, né? Ainda das experiências internacionais, elas têm mostrado, por exemplo, que a opção pelo lado de fora é a mais segura, né? Então, agrupamentos menores, carga horária menor e opção pelo lado de fora. Opção pelo lado de fora não é transpor a realidade interna para o lado de fora, né? Apareceu umas imagens do Happiness algumas semanas atrás, na época da tuberculose, que as escolas em 1902 foram para o lado de fora, porque era mais... Só que daí o que a gente vê naquelas cenas eram carteiras, as pessoas sentadas. Não é desse lado de fora que nós estamos falando, né? É, inclusive, como um dispositivo de reinvenção da organização do que é o trabalho pedagógico, né? Estar do lado de fora, estar do lado do lado de dentro tem evocações diferentes. E uma das questões dessas de pequeno grupo e de manutenção desses pequenos grupos tem a ver, inclusive, com o parar se precisar, né? Quer dizer, a gente está indo com um pequeno grupo. Uma criança começa a ficar sintomática, é fácil isolar aquele grupo sem ter que isolar tudo, porque aquele grupo se manteve mais unido, mais coeso, os contatos estão mais mapeados, vamos dizer assim. Né? Então, é uma das opções que os países que eu tenho acompanhado os protocolos têm feito. Para fechar esse bloco, um ponto muito importante que a gente pode aprender pelos erros de alguns dos outros países é que a gente não pode dizer na quinta-feira, tá bom, segunda a gente volta. Não. A gente vai voltar com os adultos,
pensar a formação desses adultos antes, durante e depois, né? Mas durante agora e antes do retorno, no sentido de preparar, de reorganizar o espaço naquilo que for preciso, de acalmar o professor, ele se sentir acolhido para poder acolher as crianças, isso a Bianca vai desdobrar melhor depois, para depois pensar no acolhimento das crianças. E essa, né, a gente tem falado muito na construção de protocolos, né? Esses protocolos, quanto mais participado for, melhor. Então, se as famílias participarem, melhor elas vão entender das necessidades de organização que ela precisa fazer a partir de então. Se os profissionais participarem, não só receberem, mais compreensão, melhor e mais indicativos, porque eles conhecem muito bem o cotidiano, o jeito que funciona, né? Então, de pensar essa construção muito colaborativa, muito cooperativa, e que a chegada dos profissionais tem que ser anterior a das crianças. Um ponto importante, eu estava preparando uma webinar que eu faço, sei lá, essa semana, um dia, já nem sei mais. Não, é na semana que vem, na verdade, para a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. E uma das coisas que a gente vem falando também que a gente precisa assumir a disponibilidade de parar, no sentido de que a gente, quando começar a voltar, tem que estar atento e disponível a dizer não está bom, não está saudável, não está seguro, reorganiza o que tem que reorganizar, porque a gente não pode, tá bom, agora volta e independente do que acontecer, vai continuar. Não, esse jeitinho brasileiro não é bom. Nesse momento é horrível. Então, também tem que ter essa disponibilidade de parar. Dito tudo isso sobre o retorno, eu tenho 3 minutos para falar sobre o durante. Mas, depois nas perguntas eu também posso falar um pouco mais sobre isso. O que eu queria chamar a atenção é que esse durante, ele também vai precisar ser feito com vista a esse futuro que a gente perdeu, né? A gente precisa criar essa sensação, retomar e resgatar sensações de futuro, né? A gente precisa ter isso que nos roubaram, assim, nos roubaram no sentido dessa situação da pandemia, dessa nova realidade, nos roubou. A gente não pode naturalizar essa ausência de futuro, porque esse futuro de quando a gente chega ao mundo, e que agora também me parece é uma boa metáfora, ele nos dá o desejo de seguir. Então, a gente, em alguma medida, ter essa ilusão de futuro, porque é uma ilusão o futuro, mas ter essa ilusão do futuro, ela nos mobiliza a seguir. Quando a gente perde essa ilusão, a gente entra num outro lugar bastante difícil, complexo e até, do meu ponto de vista, perigoso. Ter uma ilusão de futuro é diferente de ter projetado o futuro, no sentido de idealizado, né? As mães que sonharam em ser bailarina e projetam na menina, na criança, o sonho dela. Isso é outra coisa. Eu estou falando de imaginar um futuro, de criar um futuro, né? Sonhar alguma coisa. Então, eu acho que a gente precisa resgatar e criar alguns elementos para nos ajudar com essa noção de futuro. E eu acho que esse futuro ele vai se constituir mais e melhor, inclusive a gente conseguindo localizar aquilo que nos marca, que nos compõe, que nos identifica, que nos institui, né? Então eu tenho chamado desde a atenção, quais são as músicas que eram daquele grupo? Como é que isso está sendo partilhado? O aniversário das crianças é uma coisa tão importante para elas. Essas crianças estão aniversariando na pandemia. De que modo a gente está celebrando isso? Uma escola mantendo uma tradição que já existia, fez o desenho presente. Então, os amigos desenhavam para o aniversariante um desenho, mandavam no grupo de WhatsApp, a professora escaneava, imprimia e mandava físico, porque essa importância do físico para mim também, eu acho que é uma questão também da gente começar a pôr uns limites nessa holografia toda, nessa virtualidade toda, né? E aí ela entregava uma cópia física dos desenhos presentes dos amigos. Então, acho que esses são pontos da gente ir fazendo essa manutenção da identidade, né? As histórias que o grupo contava, um grupo
uma escola aqui em Porto Alegre, que faz parte do OBC, Mimo de Gente, ela fez o drive-thru literário, onde as professoras separaram as histórias que as crianças mais gostavam, as crianças iam passando na frente da escola de carro, né, que daí não sai, e se entregava o kit com os livros. Essa coisa de criar estratégias de passar na frente da escola é tão importante. Hoje de manhã eu estava numa conversa com as meninas do OBC, e uma das profs contando uma mini história de uma menina que não estava entendendo que férias era essa, que não acabava mais, tinham acabado de voltar das férias, e ela dizia para a mãe dela, você que não quer mais me levar para a escola, pois a mãe teve que levar ela até a frente da escola, para ver a escola fechada, para ela ir construindo compreensão sobre a situação. Deixar e achar elementos de ajudar as crianças a participar dessa construção de compreensão é muito importante. Ajuda a elaborar a situação que nós estamos vivendo. As crianças, embora seja difícil a gente acreditar, as crianças sentem, percebem, gostam, não gostam, desde que chegam na cena humana, né? Então, achar formas de convidar as crianças a também ir construindo compreensão é muito importante. E nesse sentido, é que eu linko com a ideia do espaço de produção simbólica. Que formas, que intervenção cultural, para usar um termo da Maria Emília Lopes, que intervenção cultural a gente produz na vida das crianças, através do brincar, da narrativa, da literatura, do jogo, que ajuda a criança a ir compreendendo o que ela está sentindo e elaborando o que ela está sentindo, né? Então, isso também é fundamental. E um último ponto, né, que eu acho muito importante dessa manutenção de agora, é de uma ideia de manutenção de vínculos ou de criar relação em proximidade ou estreitar com as famílias, né? Porque elas são o grande agente dessa relação com as crianças, de todas as formas que eu puder tentar utilizar em diálogo com as crianças, vídeo, áudio, drive-thru, ou o que for, envio de foto, envio do desenho presente, a gente está muito dependente da relação com as famílias. É um momento de aproximar essa relação que a gente talvez estava com ela um pouco distanciada demais, então essa relação com as famílias é um momento bem importante. E essa relação com as famílias vai ser, é um elo para manter a relação e vínculo com as crianças. Essa manutenção, essa proximidade, esse perceber-se parte de uma história e né, da preservação de si, desse coletivo, e todo mundo vê a sua implicação subjetiva, talvez seja bem importante na hora do retorno, para mobilizar o papel de cada um, naquilo que a gente vai tentar fazer de melhor nesse retorno. Eu acho que eu fecho meus 30 minutos aqui. Obviamente, eu fiz uma escolha de coisas para falar, teria umas outras milhões de coisas, mas a Bianca vai trazer já mais um monte de coisa para a gente pensar e depois tem mais um período de perguntas e respostas. Joia! Boa tarde, queridos gestores, diretores. Boa tarde, Paulo, amigo querido. Bianca, também minha xará. Que bom compartilhar dessa tarde tão gelada com vocês. Agora a gente já está quentinho com essa fala extraordinária do Paulo. E quero, né, agradecer também a todo o esforço que o OBC e o Paulo está fazendo para construir uma narrativa que seja séria, que seja pautada em políticas públicas, que seja, né, pautada em análise de quem entende de educação, de quem estuda educação, de quem pesquisa educação, para pensar esse momento e os retornos. Então, isso está sendo de uma magnitude gigantesca para a gente poder se orientar e organizar as ansiedades, afetos e procedimentos também, né, frente a esse desafio social. A primeira questão que eu quero colocar reforçando isso que o Paulo trouxe, a gente não esquecer que a gente está no meio de uma pandemia mundial que parou o mundo inteiro, porque a sensação que eu tenho é que às vezes a gente esquece. Como me disse um pequeno, né, ele assim, Bianca, o que tu acha pior? Eu amo essa fala dele. Ele assim, uma pandemia, um vulcão ou um tsunami? Aí não respondi, né, e disse, pois é, não sei, o que tu acha?
e ele acha que é uma pandemia, né? Porque a gente não enxerga. E hoje no consultório, eu falo com vocês desde o consultório, uma outra pitoca de 6 anos, dizem, Bianca, de 8 anos, e ela assim, eu vi o coronavírus. Ele estava no sabonete e ele também estava na meleca do meu nariz. Então, as crianças precisam, que raio de coronavírus é esse que a gente não enxerga e que a gente precisa fabular sobre ele, e todo o medo dos pais, o medo dos professores para criar, né, uma narrativa sobre aquilo que a gente não tem narrativa simbólica, que pegou todo mundo pelo pé. Tenho certeza que o Paulo também deve ter feito várias jornadas pedagógicas e formações de professores em janeiro e março e fevereiro, que são os meses que a gente acaba trabalhando muito com as escolas, gestores e professores, e nenhum de nós trabalhou sobre pandemia. A gente trabalhava sobre outros tantos assuntos importantes que hoje nos dão sustentação para estar aqui falando hoje, mas ninguém se preparou. Então, estamos falando do trauma social. Todo trauma, ele tem uma característica em comum, tá? Ele faz uma experiência dissociativa com a gente. Como assim? Nós estamos, né, vivendo a vida como a gente pode, e as situações traumáticas, elas quebram a nossa organização psíquica, a nossa integração entre o afeto, o pensamento, entre a psique e o soma. Sempre quando a gente falar de desenvolvimento socioemocional, de saúde socioemocional, a gente está falando dessa integração entre o corpo e o pensamento. E toda a experiência da pandemia, ela fez uma cisão, ela faz um corte e desintegra a nossa rotina, o que a gente sabia, os nossos lugares de pertencimento, e desorganiza tudo isso. E a gente precisa trazer para a linguagem, para a conversa, para conseguir nomear o que está acontecendo e se reintegrar. É o que a gente fala lá com os bebês, quando a gente vai fazer formação de berçário, né? Um conceito importante dentro da psico, que é nomear o mundo. Eu nomeio o mundo, eu apresento o mundo em pequenas doses para o bebê, para a criança, na medida em que essa criança pode ir digerindo essa informação, simbolizando essa informação. Não é no silêncio, mas também não é no excesso, né? Quando a gente excita demais uma criança, fala demais, invade demais o psiquismo ou o corpo dessa criança, a sensação é de desintegração e ela quer se defender do mundo, né? Ela não gosta daquela brincadeira, ela não gosta daquela conversa e ela se esquiva. Ou a criança que fica no vazio sem dizer o que aconteceu também é desintegrador. Vamos pensar um bebê pequenininho que toma uma vacina. O que a gente faz? A gente coloca no colo e explica. Tá tudo bem, eu tô aqui com você. O que aconteceu foi que você tomou uma vacina, mas essa vacina é importante para você se curar. Tem um vídeo lindo da minha irmã que explica para o meu sobrinho isso. Em outro momento posso compartilhar, né, com gestores. Uso muitos nas aulas. Tá lá o meu sobrinho de 3 mesinhos chorando, brabo, e ela vai emprestando palavras para ele significar aquela experiência. E é lindo, porque eles fazem uma experiência de protoconversação de muita acordagem entre o que ela faz e o que ele manifesta né, no balbuciar e no corpinho dele. É como se ele estivesse dizendo, eu tô muito bravo, aquela moça que eu não conheço veio e me deu um pinchaço, como eles falam lá no Chile, ela é chilena, né? Me deu um pinchaço e eu tô doendo, eu não entendi. E ela vai dizendo para ele, fica tranquilo, Fernando, isso é importante, eu sei que dói, eu sei que tu tá bravo, tá tudo bem, você tá bravo, mas eu tô aqui e essa dor, tá vendo que ela já tá um pouco menor agora? Ela tá passando. Ela vai emprestando palavras para ele integrar a experiência no psiquismo. Por que eu tô falando isso? Porque a saúde mental de todos nós está desafiada. A gente está aqui com 271 gestores, coordenadores pedagógicos, diretores. Vocês também têm família, vocês também têm filhos, vocês também têm avós, têm pais. Todo mundo está na mesma tempestade, na mesma situação de preocupação. Inclusive veio uma pergunta aqui no chat, né? Não vou mandar meu filho para a escola. E a pergunta ela é ótima. Será que tem que ficar mandando atividade online até então? Então, frente a isso, a gente tem que sempre se perguntar, no agora, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, enquanto proposta da escola,
Cuidado com a minha equipe. Se a gente fala tanto de ética do cuidado, a gente vai precisar falar disso. Daqui a pouquinho eu falo sobre o cuidado dos gestores com as suas equipes, né? E consigo mesmo. Isso é integrador do psiquismo, ajuda a gente a se organizar emocionalmente para ter força e ter uma experiência satisfatória de como lidar com a crise, porque nada é mais importante agora. Estamos todos nós aprendendo a lidar com crise, com uma crise mundial. Se tem conteúdo mais importante do que esse, eu desconheço, né? Como eu digo, o conteúdo é a vida. A gente não trabalha com conteúdo na educação infantil, mas se a gente for pensar em ensino fundamental, anos iniciais e para frente, né? Ou de uma forma, não existe nada mais importante agora do que a gente aprender a lidar com a diversidade que o momento está propondo. Ponto. Isso precisa ser mais importante do que o cumprimento do ano letivo, do que a justificativa pelo pagamento de mensalidades, que são importantes, tem famílias que dependem do seu trabalho, a gente tem, né, toda uma rede pública e privada que tem os seus desafios singulares nesse momento, porém, nada pode estar acima da relação com as crianças, e nada pode estar acima do que o Paulo fala muito, né, da nossa fidelidade com as crianças, do nosso respeito em honrar, e nosso compromisso em honrar a infância e a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Porque senão a gente começa a propor coisas que são dissociativas, que além de todo o isolamento social, que é, né, como o Paulo falou, o nosso único modo de preservar a vida, de cuidarmos uns dos outros, mas que ele não deixa de ser traumático, porque ele é da ordem do trauma, a gente ainda propõe ações que continuam sendo dissociativas. Vou dar um exemplo. Nós estamos em 3 meses de isolamento. Quantas escolas que agora vieram me pedir, Bianca, você pode fazer uma reunião de escuta docente com o nosso grupo para saber como estão os professores? E eu, Bárbara, quantas vezes vocês já fizeram isso? A gente não fez ainda. Como assim? Passamos 3 meses enquanto equipe se reunindo para fazer planejamento, para falar de uma avaliação das crianças que ela é absurda, porque vai avaliar o quê nesse momento com as crianças se eu não estou em interação? Criando coisas que às vezes a gente nem sabe por que está criando, se é um momento para a gente reposicionar todos os, né, as rotinas e fazeres pedagógicos é agora. Então, não está bem. E é um momento, a gente sempre tem oportunidade, a gente não pode refazer o início, mas a gente pode parar e reconstruir os finais. Se em 3 meses eu não conseguir parar nenhuma vez com a minha equipe de professores para perguntar como que vocês estão, quais são os principais desafios vividos no isolamento dentro da tua casa, que estratégias que vocês estão construindo de forma pessoal, né? Nisso da pessoalidade que é tão importante para fazer desse momento o mais saudável possível, mesmo com tantos desafios, para que vocês possam estar bem. Se eu não proporciono essa escuta, significa que, infelizmente, gente, a gente fez um convite ao acirramento, à agudização do trauma e o convite à experiências dissociativas, porque eu preciso estar aqui, organizada para uma reunião, e eu tenho que esquecer que eu estou com medo que meus avós se contaminem, eu tenho que esquecer que meu marido perdeu o emprego, eu tenho que esquecer que eu não tenho mais atividades de lazer, e eu tenho que organizar o meu corpo para 2, 3 horas de reunião, né? E tá aqui focado. Não que isso não possa acontecer. Só que isso só acontece com sentido e significado se antes eu me sentir conectado com os meus pares, com a minha equipe, eu me vi sendo observado, sentido de forma humana e não de forma robotizada. Nós temos muitas crianças do ensino fundamental, anos iniciais, finais, médios, que estão fazendo né, sintomas de dissociação justamente por 4, 5 horas de exposição à tela diária, com conteúdos que estavam pré-programados, e as crianças e os adolescentes né, assim, navegando por aquilo sem sentido algum. Só que a conta psíquica ela vem. E de forma alguma, se isso já é grave a partir do primeiro aninho, isso na educação infantil é de uma gravidade gigante, porque a gente está falando de um tempo do desenvolvimento, um tempo da vida em que tudo aquilo que é vivido no cotidiano, ele tem uma força de constituição psíquica gigante. Quando os professores de educação infantil começam a conscientizar o papel que eles têm na constituição psíquica das crianças,
ao mesmo tempo que né, vem o orgulho de, nossa, olha a importância que eu tenho né, para a construção e junto como fator ambiental para esse cidadão que faz parte da nossa vida, que já desde já faz parte da sociedade e que isso constrói as bases para a saúde mental dele para a vida inteira, mas ao mesmo tempo assusta, porque a gente vê que uma troca de fraldas feita de forma mecanizada deixa marcas, que uma adaptação feita né, de uma forma não afetiva, desrespeitosa com a criança e com a família, deixa marcas. Que mediações de conflitos na educação infantil de forma grosseira, violenta, punitiva, deixa marcas. E deixam marcas graves. Deixam marcas que depois, às vezes, eu trabalho de uma vida inteira para a gente remontar, né? E curar essas feridas. Então, tudo, quando a gente fala, né, dessa primeira infância, vamos esticar ela ali até os 5, 6 anos, tudo o que acontece em termos de interações e brincadeiras é de muita magnitude. Então, pensar o retorno é pensar esse respeito, né, o nosso compromisso com as crianças e com tudo que envolve a educação infantil, e pensar o agora. Eu tenho usado uma metáfora que ela me ajudou muito a entender, que é a metáfora da sala de espera, para a gente pensar o agora. Aqui no consultório, muitas vezes eu abro a sala de espera e a cena que eu vejo quando o atendimento é de crianças é uma cena bastante entristecedora. Os pais sempre reclamando que estão correndo, né, uma vida muito ocupada, para trazer para o consultório já é complicado, mas às vezes eles têm 5, 10 minutos para esperar aqui. E aqueles 5, 10 minutos é ocupado com um adulto olhando o celular e a criança olhando o celular também, né? Ou o adulto que entrega o celular para a criança. Por quê? Porque aquele tempo não é para ser vivido, ele é para ser passado, ele é para ser suportado. A gente tem que passar bem rapidinho por ele, porque a vida mesmo vai começar quando eu abrir a porta do consultório e as crianças entrarem. Poderia ser essa cena, poderia ser qualquer outro consultório, fila de espera, de banco, que a gente se coloca assim, eu tenho que suportar este momento, porque é como se eu não precisasse viver esse momento. Só que a quarentena, o isolamento, que estamos fazendo, esse laço social agora, não pode ser vivido como a sala de espera da vida. E para as crianças também não. A vida é agora, a vida é desse jeito que a gente está, com as condições que a gente tem. E com isso a gente começa a quebrar uma lógica, e que ela precisa ser quebrada, que a função da escola e a função dos pais é ocupar as crianças até o retorno da rotina que tínhamos antes. E isso nunca foi o papel da escola, e esse não pode ser o papel da família, até porque cria uma crença complicadíssima depois da gente reverter, que é a seguinte: eu estou aqui, né, mundo, venha e me distraia e me deixe feliz. Se eu não posso jogar, se eu não posso, e a gente sabe o excesso de tempo de exposição a telas que as crianças pequenas estão tendo na quarentena, né? Se eu não posso jogar, se eu não posso fazer outra coisa, pai e mãe, vocês têm que me distrair. Estou exagerando aqui e eu não quero botar essa conta para as crianças, porque essa conta não é das crianças, mas ela é nossa, é dos adultos. Mas para a gente entender o que isso no futuro cria, que é a nossa ideia equivocada de que as crianças não são capazes de lidar com o tempo livre, com o ócio, que elas não são criativas, elas são absolutamente criativas, desde que a gente sustente espaço para o brincar livre, não precisa ter um excesso de estímulos de brinquedo, com um monte de brinquedo pronto, que aquilo causa um tédio danado. Assim como não é missão das escolas ficar mandando um monte de atividade sem sentido para as crianças, porque os pais precisam ocupar essas crianças, né, até que esse tempo passe. Então, se a escola não mandou, a escola não está cumprindo o seu papel, tem que ir lá no Google e achar um monte de brincadeira fake para fazer com os filhos em casa. Não é por aí, gente. É claro que a gente pode ofertar experiências interessantes, mas muito mais legal eu compartilhar, por exemplo, as brincadeiras que eu fazia quando criança, porque tem uma transmissão transgeracional aí, né, com os meus filhos, e um tempo de conexão de qualidade com essa criança, do que um monte de atenção fragmentada e que vai criando para a criança a ideia de que ela não é capaz de lidar com a diversidade, com o tempo livre.
E isso é um equívoco danado. Então, é o momento da gente parar e dizer, não é missão da escola ficar mandando atividade para ocupar a criança. O que a gente precisa agora é garantir que essa escola esteja viva. E ela precisa estar viva no discurso do adulto, ela precisa estar viva no olho do pai e da mãe, ela precisa estar viva no olhar do gestor. A gente está falando de um grande enfrentamento mundial frente ao quê? A morte. Não é um vírus, é a morte. A gente tem medo de morrer, a gente tem medo que as pessoas que a gente ama morram. A gente está falando, né, de números apavorantes no Brasil, de 1.000 mortes diárias. Então, frente à morte, a escola, que é a grande contadora de histórias do mundo, que mantém a história da literatura, da matemática, da geografia, ela precisa estar viva, mais viva que nunca. E ela precisa estar viva na nossa conversa, né, no nosso diálogo. Quando uma criança vai lá, passa na frente da escola, pega um kit junino e leva para casa, e com um recadinho da prof, ela diz, eu importo. A minha prof está viva e a minha prof está se cuidando e ela quer que eu volte e quer que eu conte tudo que eu descobri, que eu investiguei, que eu vivi, que eu brinquei aqui na minha casa, né? Quando a professora faz uma chamada de vídeo dentro da realidade em que isso é possível, não para apresentar uma atividade para a criança, mas para escutar essa criança. Me conta, você está onde? Você está na casa do vovô e da vovó? Porque algumas foram para a colônia, né? Para ficar perto dos avós. Então, esse é um dos... tem tantos cenários diferentes, esse é um deles, né? Ou foram para casas de sítio, de chácara, ou mesmo dentro dos seus apartamentos. O que você descobriu aí? O que você brincou? A prof está com saudade. Ah, esse é o seu cachorrinho? Me mostra o seu cachorrinho. Eu estou interessada em saber o que essa criança me conta da sua vida, porque me importa essa criança viva, orgânica, né, interessada, curiosa. É isso que faz esse laço permanecer quente, ativo, e não um monte de atividades que não tem sentido algum e que os pais ainda sentem que são obrigados a fazer, porque pelo grupo do WhatsApp, o filho do outro está fazendo. E se o meu filho não fizer, significa que ele não vai se alfabetizar quando ele chegar no primeiro ano, porque, né, essas bandeirinhas que eu deveria estar colocando os números. Gente, por que isso? Por quê? Né? Desde onde a gente acha que isso é bom para as crianças? E aí e os pais vão entrando numa angústia de que eles têm que manter as crianças ocupadas, têm que manter as crianças ocupadas. E as crianças daqui a pouco estão acreditando nisso, entende? Que se ninguém está com elas, mantendo elas ocupadas, isso significa que elas não são amadas. E a gente vai criando essas crenças de amor, e são várias. Tem crianças que acabam criando crenças de amor que elas apenas são amadas e aceitas quando elas estão no controle. Apenas são amadas e aceitas quando elas têm uma atenção excessiva. Ou nem adianta tentar, porque elas nunca vão ser amadas e aceitas, elas estão sempre vistas como inadequadas. Tudo isso que eu estou trazendo, isso está na literatura, tem autores de referência que eu posso botar dicas aqui, onde é que vocês vão encontrar os conceitos disso que eu estou trazendo. Estou fazendo uma fala mais aberta, mas posso colocar depois os títulos. Por quê? Porque se tem uma missão, né, da escola nesse momento, é a de fazer escuta ambiental. Criança não é massinha de modelar, que a gente modela como gostaria, e elas vão sair, né, da forma escolar ali, éticas, né, com críticas, empáticas, e sei lá qual é o outro adjetivo que a gente queira colocar. Criança precisa ser ela mesma, precisa ser espontânea. Ela precisa só de um espaço em que ela possa confiar, que ela se sinta aceita do jeito que ela é. Ela não precisa ser outra coisa para ser amada. Ela pode ser exatamente do jeito que ela é, que está tudo certo, e que ela tem espaço para tentar, para errar, para experimentar, para investigar. E esse espaço tem curiosidade sobre essa criança, mas ele não invade o psiquismo da criança. Ele não fica propondo coisas excessivamente para essa criança. Ele faz um suporte ambiental, que a gente faz lá no início da vida, mas a gente precisa de manutenção disso pelo resto da vida, né? A gente vai precisar de manutenção desse fator ambiental sempre. Então, um grande papel da escola nesse momento é escutar as famílias. É fazer suporte às famílias. Muitas famílias começaram a quarentena e se deram conta que não tinham intimidade alguma com os filhos.
que essas crianças eram desconhecidas dentro do seu ambiente do lar. E isso não é culpabilizar os pais, porque a gente está numa sociedade que, né, coloca ritmos de trabalho, às vezes, alucinantes para as pessoas, e, né, com muita desigualdade social, e às vezes para a gente sustentar uma casa, a gente precisa estar em 2, 3 empregos mesmo. Então, não é na perspectiva de culpabilização, né? E o sofrimento, quando ele está numa criança, ele está na família inteira. Mas, às vezes, esse encontro com a intimidade, ele pode ser muito gostoso, mas ele pode ser muito assustador. Tem crianças que estão apresentando sintomas absolutamente pertinentes ao momento, relacionados ao sono, ao desfraude, restrições alimentares, né? Isso tudo que é o corpinho dela, onde ela exerce poder. Esfíncter, sono, alimentação, onde ela exerce poder. Então, cada vez que o adulto tenta incidir nisso, a criança que está bem, a criança que está saudável, ela resiste e diz, sai para lá, porque esse é o meu corpo, né? E aí, bom, isso é uma outra conversa bem longa pra gente. Mas poder entender que a escuta às ansiedades da família, é dizer, família, você não está sozinha, me conta o que está acontecendo aí na sua casa, essa troca entre o ambiente da escola e o ambiente da família, um podendo contribuir com o outro, com leituras também do âmbito profissional, porque a gente não é uma conversa do pai, né, do pai da casa com o pai professor, a mãe professora. Não é isso, a gente está falando desde o lugar de quem entende e estuda educação, né? Então, assim, a gente pode fazer uma conversa afetiva, amorosa e profissional com as famílias para auxiliar, não para dar receitas, mas para ajudar a pensar sobre esse momento. A escuta empática, a escuta aberta, por si só, ela já é reflexiva, ela já é acolhedora. As famílias saberem que elas não estão sozinhas, isso já é muitas vezes suficiente para reorganizar os vínculos dentro de casa, para que as pessoas possam se olhar de uma maneira mais leve e para dizer, tá tudo bem, a gente continua comprometido com né, com a integralidade do teu filho, a gente também tem interesse em saber como vocês estão. E quando a gente fala de crianças bem pequenas, a gente fala de bebês, a escuta às mães, principalmente, ela é essencial. Quando a gente escuta as famílias, a gente está escutando as crianças, né? Porque esse psiquismo, ele é intersubjetivo. E aí, tem um grande compromisso nosso nesse momento também, que é algo que o Paulo trouxe num outro momento, do isoformismo pedagógico. Depois eu vou pedir para ele falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente deseja e tem expectativa de como a gente, né, quer que as crianças sejam escutadas, como que se faça a comunicação entre com as crianças, para que seja uma comunicação encorajadora, uma comunicação não violenta, uma comunicação respeitosa, que respeite a dignidade da criança e a dignidade do adulto. Tudo isso que a gente deseja, né, para as crianças, que seja um ambiente facilitador e não um ambiente castrativo ou invasivo, a gente precisa fazer com a nossa equipe. Então, também é o momento, e eu sei que os gestores pedagógicos estão exaustos, porque eles estão na linha de frente, e a gente precisa cuidar da subjetividade desses gestores também, mas gestores, a gente está perdendo o controle sobre muitas coisas. Cuidem para, na ansiedade de perder o controle sobre muitas coisas, não começarem a projetar controle sobre as suas equipes, dentro daquilo que não tem controle, entende? A palavra que vai nos ajudar agora não é controle, é cuidado. E para a gente exercitar o cuidado, a gente precisa parar, se escutar e fazer processos que sejam realmente democráticos junto com as nossas equipes. Porque é como uma escadinha. Aquilo que a equipe sente, seja de cuidado ou de processos que desorganizam, que fazem dissociação psíquica, vai acontecer com as crianças. É batata, né? Uma coisa, ela reverbera na outra. Então, a gente tem que poder pensar as culturas institucionais. O clima e a cultura institucional nunca teve tão, assim, visível nesse momento. Nunca precisou de tanta luz. Tanto que as escolas que já tinham uma cultura de cuidado com a sua equipe, de respeito com as suas equipes, de processos democráticos de planejamento pedagógico, de observação e documentação pedagógica das crianças que respeite, com concepções claras de infância, estão lidando melhor e de uma forma um pouco mais suave com essa quarentena que está desafiando a todos. Quem está tendo que construir agora essa cultura
com certeza está encontrando mais desafios, assim como o senso de comunidade educativa. Quando a escola tem um projeto pedagógico, claro, quando ela tem um propósito social, de mundo, claro, as pessoas se engajam nesse propósito. E os pais querem manter essa escola viva, porque essa escola viva é um sonho compartilhado. É um sonho de mundo compartilhado, da escola, dos pais, com as crianças. Tudo aquilo que a gente sonha de um mundo para as crianças, a gente consegue ver naquela escola, seja ela pública ou particular. Né? Então, quando a gente tem esse senso de comunidade construído, a gente passa melhor por esses desafios. Se a escola não tem uma concepção de infância clara, se ela não tem uma abordagem pedagógica clara, se os funcionários estão lá, né, de uma forma que não reverbera esse cuidado, esse protagonismo, rapidinho as famílias somem da escola e qualquer coisa que seja proposta pela escola é vista com uma lógica muito consumista, muito capitalista, muito eu estou pagando, eu quero que você sirva, o Estado está oferecendo porque vocês não estão trabalhando, o que vocês estão fazendo, né? E a gente pode reverberar isso em qualquer um dos contextos. Então, um pouco das minhas reflexões eram essas, como o Paulo falou, você conversa por uma semana inteira de debate, mas também quero poder escutar o que os colegas têm a dizer e compartilhar. Imagino que o Paulo também, quando a gente escuta a cabeça da gente fica fervilhando para compartilhar. Isso aí, Bianca, Paulo, muito obrigada pelas colocações de vocês. Com certeza que já sensibilizou bastante os nossos gestores escolares. E eles, conforme vocês foram conversando, foram surgindo alguns insights, algumas dúvidas ou também algumas colocações que evidenciam, né, o quanto a fala de vocês está conectada com as demandas que os nossos gestores sofrem e vivenciam, e também olhando para esse cuidado que é necessário ter não só para as crianças, mas também para os professores, né, que os gestores se preocupam com o público de forma macro, também com os pais, enfim, com toda a comunidade escolar. Temos algumas dúvidas, vou perguntando para vocês, a gente vai interagindo e veremos quantas a gente consegue responder até o término dessa reunião, que será às 15h. Então, o Pablo mandou uma pergunta, né, específica para o Paulo. Temos visto, Paulo, vários professores angustiados pelo não retorno das famílias ou das crianças sobre as propostas pedagógicas enviadas às famílias. Qual é o teu ponto de vista sobre isso? É preciso essa preocupação sobre retornos das famílias na educação infantil? Eu vou conectar a pergunta, enquanto a Bianca ia falando, eu ia dando uma lida no chat, fui lendo aqui as perguntas para ver também um pouco de quais são as questões, né? E aí, para conectar com isso, e com umas coisas que a Bianca trouxe também, eu acho que o ponto que eu queria chamar a atenção é que tem alguém assim, te escreveu a validação do ano, né? Desse ano letivo. E a Bianca chamou a atenção desse conteúdo, assim, né? Que ideia de conteúdos nós temos que a gente está colocando em mandar um monte de trabalhinho tonto para as crianças fazer e tal. E aí eu lembrei de um texto que eu vou pôr no chat, que está nessa revista aqui, em aberto, que foi uma entrevista que eu fiz com o Gianfranco Staccioli e a Penny Richter. Botei o link aí no chat. E eles falam de eu fui me lembrar da frase enquanto a Bianca falava, daí entrou essa pergunta e a pergunta do Pablo, que eles dizem o seguinte: para as crianças, a vida cotidiana é um laboratório contínuo, desde o momento em que acordam até adormecem. Tudo pode ser descoberto. Como segurar com a mão algum objeto, como explorar, como descobrir tudo. Cada momento, cada coisa ao seu redor. Os acontecimentos do cotidiano nunca param e existe uma curiosidade incansável por parte das crianças para tudo. Os adultos não precisam inventar coisas extraordinárias, porque para as crianças tudo é extraordinário, pois há muito pouco tempo estão no mundo e há tanto para descobrir.
Essa frase do Staccioli e da Penny Richter, para mim, ela diz muito dessa ideia de ano letivo. Eu me lembro que quando a gente fez uma pré-conversa, o Pablo e a Josi, não, como era o nome daquela? Josi, né? Pablo e a Josi, eles foram trazendo algumas questões que eles já ouviam um pouco dos gestores, e havia uma preocupação dos códigos da base, dos objetivos da base, das habilidades da base, das competências da base, mas quanto desse ano letivo, o que nós temos que cumprir? Gente, o nosso compromisso é com as crianças. Me acreditem, esses documentos que vocês se referem também estão comprometidos com as crianças. Eu não sei que competência e habilidades vocês leem a base, porque a base para a educação infantil tem 18 páginas e as 9 primeiras são sobre campos de experiência e direitos de aprendizagem. E as outras 9 são sobre objetivo. É uma escolha nossa querer ler melhor as 9 primeiras ou as 9 últimas. Essa escolha conta muito mais de nós do que do documento em si, tá bom? Então, assim, escolham ler as 9 primeiras. Se a gente dá conta das 9 primeiras, a gente avança as 9 últimas. O ano letivo, ele vai dar conta, ele pode estar sendo dado conta agora. A Bianca fez uma imagem agora para mim que eu vou usar, vou dar os devidos créditos, mas eu vou usar sempre. Nós não estamos na sala de espera. É vida, está acontecendo as coisas. Está acontecendo escola, não se perdeu o ano, não é perda de tempo. A única questão é que a gente não vai fazer o trabalho do modo como fazia lá na escola. Vai ter que inventar outros jeitos. Qual é a pedagogia da casa? Não é homeschooling que eu estou falando. É disso que o Gianfranco Staccioli está falando. Quer dizer, há um mundo para eu descobrir no meu entorno. É desse movimento que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer esse convite. E esse convite pode ser feito de muitas formas. Como é que eu me dialogo? Volto ao que eu falava. Como é que eu dialogo com as famílias para entender as perspectivas das crianças? Quando eu faço uma chamada para fazer uma conversa com as crianças, que é em pequenos grupos, nunca façam isso com o grupo inteiro. Vai ser assim, é horrível para as crianças, para vocês, para todo mundo. Mas numa pequena conversa, se vocês vão conversar sobre o quê? Sobre o cotidiano, que aí eles vão contar coisas como eles falaram para a Bianca. O que será que é mais terrível? O tsunami, o vulcão ou o coronavírus, a pandemia? Que vão lutar, como o filho da minha amiga Sari, com um monstro invisível, o Nicolas, que ele está querendo pegar o monstro invisível. O que é um monstro invisível, gente? Que a gente não acha, às vezes acha na meleca do nariz, como a Bianca contou que a menina achou. Quer dizer, é disso que tem que falar, a gente tem que ajudar as crianças a dar conta desse mundo, a dar conta disso, a emprestar as palavras. Achei lindo essa imagem que a Bianca falou. Vamos emprestar as palavras, não emprestar no sentido de eu dizer o que eu queria que ela sentisse, não, emprestar no sentido de ajudar a encontrar formas de explicar, de mostrar, de simbolizar. Esse é o conteúdo. A diferença é, a tradição escolar tem uma visão de conteúdo a priori do sujeito. A educação infantil, o conteúdo é da emergência do sujeito com o mundo. Há muito conteúdo, só que ele não está antes do sujeito. Ele está na relação do sujeito com o mundo. Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender que o currículo é um mundo de significados e a gente aprende a olhar para a experiência da criança para significar com esse mundo de significados, estabelecer relação com esse mundo de significados e ver o que está acontecendo, como é que está se movimentando a criança em termos de conhecimento. Então, abandonem essa visão escolar, optem por ler as primeiras 9 páginas da base, lá da parte da educação infantil, a entender a noção de direitos, a entender a noção de campos de experiência e abandonem essa visão escolarizante, porque ela não servia antes e serve muito menos agora, e eu espero que no retorno vocês tenham esquecido dela. Bianca. Não, e aí, uma das Biancas. Aproveitando a pergunta que a minha xará trouxe, a criança que não faz contato, a família que não faz contato, isso é muito relativo, porque se eu estou preocupada que a família vai dar uma devolutiva da atividade que eu mandei, né? Assim, por quê? Então, perguntar sempre assim, qual é o sentido disso que eu estou fazendo? Na educação infantil, tem uma cultura de fazer coisas que não, às vezes a gente não sabe de onde é que veio, né? Então, por exemplo, aquelas festas de final de ano em que as crianças estão lá sofrendo para cumprir uma coreografia que a professora está sofrendo. Olha, nem sei. Olha, tem tanto exemplo que a gente traz de coisas que foram, né, se instituindo
que a gente não sabe nem de onde é que se trouxeram. Então, vamos cuidar para a gente não fazer outros instituídos agora durante a quarentena, que também são sem sentido, sem significado. A gente tem das situações mais singulares nas famílias. A gente tem famílias com 2 pais intensivistas na linha de frente do Covid. A gente tem mães que perderam todas as suas redes de apoio, estão lá solas, dando conta da família inteira. A gente tem criança que está com os avós no interior, porque os pais precisaram voltar a trabalhar. A gente tem pais deprimidos, a gente tem de tudo. Então, né, o não voltar das atividades propostas ou do contato pode dizer muitas coisas, inclusive que aquilo não tinha sentido para a criança, né? Mas pode falar de, assim como voltar, né, daquilo feito, não significa que aquilo foi interessante, assim, profícuo, né, que ajudou a construir, a qualificar os vínculos familiares ou o vínculo com a escola. Pode ter sido feito de forma mecânica porque tinha que ser feito. Então, tudo tem que ser questionado. Agora, a família que some, que não faz contato nenhum, a gente precisa abrir os olhos. Por quê? Porque aumentaram as situações de violência contra as crianças, porque aumentaram absurdamente as situações de violência contra a mulher, porque a gente tem que pensar na questão da segurança alimentar, como o Paulo falou lá no início. Então, a gente só trabalha na educação se for na intersetorialidade, se for em rede. A escola não é uma ilha desconectada do seu contexto. E muitas vezes, quem primeiro observava situações de vulnerabilidade das crianças era o professor, né, na escola, das mais diferentes vulnerabilidades. Então, a gente também pode estar atento a isso. Basta, às vezes, um telefonema. Me conta como é que vocês estão aí, eu estou interessado. Eu me preocupo com, né, essa criança, eu me preocupo com esta família. Não precisa ser um contato diário né, nos parâmetros que a escola achou que nesse momento responderiam aquela necessidade, porque o cenário é muito singular para cada família, mas que a gente possa estar atento, porque a gente sabe quais são as famílias que nos preocupam mais. A gente sabe quais são as crianças que nos preocupam mais e que às vezes um afastamento de uma família, a gente sabe que eles estão bem, eles de repente foram para o sítio e estão desfrutando desse momento juntos, como, né, em escolas que eu assessoro, e a gente sabe desse contexto das crianças. Outros não. A gente sabe que o silêncio, às vezes, é para ocultar situações de violência. Então, né... Só aproveitando isso que a Bianca falou, porque na verdade eu fui entrando na história que eu conectei 2 perguntas, eu fiquei numa, ainda bem que a Bianca respondeu a pergunta. Por exemplo, eu conheço experiências de escolas municipais de Novo Hamburgo que fizeram uma coisa muito legal, foi grupos de WhatsApp por turmas, e entre as famílias elas se criaram uma rede de apoio, com comida, agora que começa o frio, com roupas, né? Então, por exemplo, lá numa das escolas ela atende muito imigrante, tinha questões até da língua para dar conta, tinham questões até do traduzir tudo isso para essas famílias, sabe? Do indicar, a escola começou a agir como um agente de informação, orientar sobre como buscar auxílio emergencial, indicar lugares de apoio que estão dando cesta básica, que estão dando, né? Quer dizer, pensar como comunidade mesmo, assim, não é o gestor assumir, o professor assumir tudo. Uma coisa certa, a Bianca falou, eu super de acordo. O professor, de todas as pessoas em relação com a família, é o que mais tem contato, né? Tem contato diário, então a gente, em geral, se atento, capta logo que tem alguma coisa acontecendo. Um agente de saúde vê eventualmente, o assistente social vê eventualmente, a escola não vai resolver tudo sozinha, não é disso que nós estamos falando, não é botar no pacote escola tudo salve o mundo, não é disso. Mas que a gente pode ter um papel bastante importante para sustentar e fomentar essa rede de apoio e auxiliar, a gente pode. E aí, cabe retomar também isso que o Paulo fala de que base que a gente está lendo, né? De quais documentos que a gente está lendo, com qual lente a gente está lendo. A base, seja na educação infantil até o ensino médio, ela é toda perpassada pela ética do cuidado. O cuidado de si, o cuidado com o outro, o cuidado com o mundo, né? As experiências de cuidado dentro da escola. Então, a gente está tendo uma oportunidade linda, e são as coincidências da vida, né? 2020, a pandemia, a base entrando em vigor, tudo isso junto ao mesmo tempo, da gente poder exercitar
e romper com a lógica do controle que até, né, e que ainda, infelizmente, faz tanto parte do nosso cenário educacional, para a gente construir essas relações democráticas que são baseadas pelo cuidado, né, empático com o outro, de construção de intimidade, de construção de conexão, de relações respeitosas, mais simétricas. É agora, gente. Não é quando passar a pandemia, é agora. Vocês trouxeram várias questões nessa respostona que englobou várias perguntas que os gestores trouxeram também aqui. Então, ótimo, já puderam responder vários questionamentos. Tivemos alguns outros questionamentos que convergiram para um que resumiu praticamente todos esses, né? Questionamentos e considerações da professora Helenara, da Vanessa, também da professora Maria Helena, e o Pablo resumiu novamente, trazendo que muitos professores estão contando os dias para o retorno, né? Tanto as crianças e professores querem estar na escola, claro que quando isso for saudável, né? E que dicas vocês podem dar para que essa mobilização de querer estar na escola possa ser sustentadas pelas equipes gestoras no retorno? Como utilizar essa oportunidade que está aparecendo de querer estar na escola e como não apagar isso na primeira semana? Olha só, muito cuidado com essa ânsia do retorno, tá? Porque algumas experiências de festa junina, agora eu vi, as pessoas estão esquecendo que é a pandemia. E aí algumas fotos das escolas fazendo pescaria e outras coisas com as crianças, o município em bandeira laranja, em bandeira vermelha, e juntando aglomeração de professor, de máscara, tudo, e de pais. Gente, tu reúne 3 famílias, já dá aglomeração na frente da escola, mesmo que seja uma passada. Então, muito cuidado com essa ansiedade. A gente sabe que os professores estão loucos de saudade das crianças e eles relatam muito isso nas escutas docentes. Todo mundo quer que a escola retorne, que a gente tenha, né, a correria, brincadeira. Como é que tu acha que vai ser o primeiro dia de retorno? Me pergunta, né? Deixa as crianças correr bastante, porque, né, se ocupar daquele espaço de novo, mas muito cuidado, porque às vezes a gente parece que vai negando, ao mesmo tempo que aceita, vai negando os procedimentos sanitários e vai flexibilizando. Tanto que a gente viu parques lotados, a gente vê supermercado lotado, então tem que manter ainda mais, porque como a gente não fez isolamento como deveria ter sido feito, a gente está tendo que parar tudo de novo, né? Então, volta e assim, retoma a seriedade do momento, né? Retorno, gente, sem antes escutar a equipe, sem antes escutar os professores, é impensável. As práticas sanitárias de retorno, de treinamento da equipe, de álcool gel, de sei lá o que vai envolver, elas precisam estar né, na mesma importância que as práticas socioemocionais integrativas, porque os professores têm medo de voltar. Eles têm medo de se contaminar e contaminar as crianças. Então, enquanto não tiver vacina, a gente não tem controle sobre isso. Cuida da equipe agora, gente. Olha pela tua equipe agora, valoriza a tua equipe agora, mostra que essa equipe ela é importante agora. Não é só o aniversário da criança que a gente tem que olhar, são os aniversários dos professores, da cozinheira, do porteiro, né, olhar. Às vezes a gente tem educadoras, porque a gente tem um contingente gigante de mulheres na educação infantil que estão passando por situação de violência, situação de precariedade econômica também, porque a renda familiar foi abalada. Então, manter a escola viva não é só manter atividades vivas, né? Porque nem é isso que a gente fala de escola viva, é manter essa equipe, o fator humano sendo olhado, cuidado, amparado de toda forma. E gestores, peçam ajuda. Vocês também não são, né? Não precisam ser o representante de tudo da escola. Os gestores estão exaustos. Os gestores também têm que fazer limite. O WhatsApp de gestor não é para estar ligado a noite toda, final de semana. Modelem que vocês também fazem autocuidado. Acho que isso é essencial, né? É aquela imagem do avião, né? A gente tem que botar a máscara na gente antes de pôr a máscara no outro, né? Senão os dois morrem. Então, assim, você tem que fazer um cuidado de si para cuidar do outro. Eu só queria falar uma coisa a partir disso que vocês estão falando, né? Dessa ânsia do retorno.
Eu acho que tem uma coisa para a gente. São duas coisas que a gente pode se perguntar a partir daí. Todo mundo, eu não vejo a hora, por exemplo, de pegar o Central e ir para a Unicinos, gente. Estou numa saudade de entrar no Central e ir para a Unicinos, vocês não fazem ideia. Saudade de ver meus alunos, sentados e comer naquele restaurante que eu odiava a comida. Até isso eu estou com saudade, sabia? Ok, vamos falar dessa saudade, mas a gente não está na sala de espera. Essa é boa imagem. A gente está numa vida, tá coisa acontecendo. E a gente não tem ideia de quando vai voltar. Então, vamos ficar na coisa, vamos pressionar para voltar. Não tem o que pressionar para voltar. A gente tem que pressionar para se preservar. Tem que achar juntos forças e jeitos de se cuidar, de se proteger, de proteger os outros. É isso que a gente tem que se exercitar e se mobilizar. Eu estava lendo aqui as perguntas e tem muita pergunta do como, como. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem como. Ninguém sabe o como. A gente tem que substituir o como faz por porquê. Porque quando a gente entende o porquê, juntos a gente acha o como. O juntos que eu digo é cada um na sua equipe, porque cada contexto vai responder melhor, porque tem que olhar a arquitetura da escola, o número de crianças, o número de adultos, a relação dessas crianças, a relação desses adultos, as relações com as famílias. Abandonem o como agora. Perguntem o porquê. Por que eu tenho que ficar em casa agora? Por que depois, por que a gente tem que voltar antes com os professores, depois com as crianças? Por que a gente tem que achar estratégias de preservação e cuidado? Aí quando a gente entender esse porquê, a gente chega no como situado, não de um como para todo mundo, porque não tem. Se alguém vender isso para você, está mentindo. Não tem como para todo mundo. Então, assim, mudem a estratégia de perguntar. Perguntem por quê, menos como. Muito bom. E a gente está chegando aí quase no final do nosso horário e desafiador selecionar, assim, no meio de tantas perguntas, né, alguma que possa finalizar e que não pergunte os comos, né, Paulo? Mas, ao mesmo tempo, os nossos gestores têm práticas aqui excelentes, digo porque conheço, né, e amparado aí pelos assessores pedagógicos que também fazem a sua atuação junto com eles. E são práticas maravilhosas e mesmo assim a gente fica angustiado em alguns momentos, né? Então, fazendo uma reflexão sobre tudo isso, gostaria de saber, Paulo e Bianca, analisando esse contexto da educação infantil, e é uma pergunta da Josi também, se nós tivéssemos que fazer uma escolha do que é mais importante nesse momento, pensando em todo o contexto da educação infantil, o que é prioridade para vocês, Paulo e Bianca? Quer começar, Bianca? A prioridade é seguir os protocolos sanitários. É ficar em casa, gente. Porque a gente precisa se cuidar. A prioridade é essa. E tudo isso que a gente conversou hoje pode ser resumido pela reflexão final do Paulo. Os nossos princípios, os nossos propósitos de vida, pedagógicos, socioemocionais. A gente fica muito preocupado em ocupar as coisas. Quando o professor fica frustrado porque a criança não deu retorno, isso me preocupa, tá? Ele tem direito de ficar frustrado, não é? Mas é uma falta de entendimento, às vezes, né, de por que eu estou fazendo isso, a serviço do que eu faço isso. Que nem aquele professor do ensino médio que diz: ai, meus alunos não ligam a câmera, eu vou descontar ponto de quem não ligar a câmera. Oi? Então, volta e diz o que a gente está fazendo e por que está fazendo. Então, prioridade, eu vou passar para o Paulo agora, eu quero agradecer também né, a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. A prioridade é seguir o que a ciência manda a gente fazer nesse momento, a gente tem que ser obediente a isso e resguardar o psiquismo e a qualidade dos vínculos familiares e a qualidade, né, das nossas equipes e a gente poder se manter um olhando de forma mais humana para o outro. Para mim é isso. Fiquei pensando aqui, tá? Minha cabeça debochada foi para muitos lugares. Como eu vi que eu não tenho tempo para o deboche, você só um pouco debochado. A prioridade, então, a primeira prioridade é o que a Bianca falou: ficar em casa quieto e deu. E presta atenção no que está dizendo a ciência. A ciência.
não o presidente, a ciência, tá? E aí a segunda coisa, pensando bem na circunscrição educação infantil, a prioridade é o que diz o currículo da educação infantil. O Paulo falou em currículo. É que currículo na educação infantil é um conjunto de práticas cotidianas da vida que articula os saberes e as experiências das crianças que o patrimônio que a humanidade sistematizou. E isso está na diretriz e na base. A base, que todo mundo fala que em nome da base está mandando um trabalhinho bobo para casa. Essa base. Então, a prioridade é dar conta dessa noção de currículo, ou seja, de dar conta da atenção com a vida, dar conta da atenção com o que está acontecendo, não com outras, com o que está acontecendo. Isso é o que a escola pode fazer como curricular. Essa é a prioridade. Eu botaria uma terceira: dancem em casa, se divirtam, celebrem a vida, porque como disse a Bianca, a sombra da morte, que a gente não pode negar, está ali o tempo inteiro. Então celebrem a vida, celebrem, porque a gente precisa fazer esse exercício de proteção interno para dar conta de se frustrar menos com a resposta que não vem do que eu quero, para dar conta de outras coisas, para reeleger prioridades. Então, dancem. Ou descubram o que dá prazer. Para mim é dançar. Então, isso também é prioridade para mim. Um brigadinho. Bianca, Sicredi, a todo mundo. Adoro poder estar com vocês, com a Bianca, minha parceirona. A gente vai montar depois um jornal, nós vamos ser os âncoras desse jornal, de tanto que a gente já fala junto. Está sendo ótimo, né? A gente já se sintoniza no olhar, já lê pensamento um do outro. E Bianca, do Sicredi, obrigado por mais esse convite. A gente super apoia aí o jornal de vocês, tomara que saia mesmo esse projeto. As falas de vocês são sempre tão significativas e, como eu comentei lá no começo, repletas de uma amorosidade que nos contagia. Então, muito obrigada de coração, em nome de todos os gestores escolares que estão aqui presentes, né? Presentes virtualmente, mas estão presentes. Queria agradecer vocês, Bianca, Paulo, pelo tempo destinado para conversar com os gestores, pela sinceridade na fala de vocês, por nos proporcionar essa escuta maravilhosa que com certeza vai fazer muita diferença aí na vida desses gestores. E vamos agora todo mundo seguir realmente os protocolos, olhar e escutar a ciência e se acalmar, né? Tudo tem seu tempo, seu espaço. Vamos dançar, celebrar a vida, e é isso que eu desejo para todos vocês aí nessa semana maravilhosa que se inicia. Então, entregando com o comprometimento do final, né? 3 horas. Muito obrigada, gente. Boa semana. Se cuidem, fiquem em casa e cuidem de vocês para poder cuidar dos professores, poder cuidar das crianças e dos pais. Obrigada, Paula e Bianca, de coração, e até uma próxima oportunidade.